5 minutos com você, programa 67. Embora seu pai fosse espírita convicto, o Sr. Wilson Santos Duarte, residente em Poços de Caldas, Minas Gerais, era adepto da ideia morreu, acabou, até que um acontecimento no dia 8 de setembro de 1979 abalaria essa convicção. É que naquele sábado seu filho Orlando, o Landinho então com 16 anos, que saíra de manhã com mais 3 amigos, ultrapassou em muito o horário combinado para seu retorno. De manhã, sua saída havia sido marcada por vários detalhes curiosos, já que Landinho, após ter se despedido, retornou no intervalo de meia hora várias vezes com explicações não convincentes. Preocupado, pressentindo como qualquer pai que algo grave poderia ter ocorrido, o Sr. Wilson, após ligar para os pais dos outros rapazes, fez o percurso de volta, constatando por fim que o veículo dirigido pelo filho, ao tentar atravessar uma ponte sobre o rio Lambari, precipitou-se de uma altura de 5 metros, chocando-se com o leito pedregoso do rio. Todos os ocupantes do veículo faleceram no local do acidente, deixando seus familiares profundamente desconsolados. Revoltados, desorientados, sofrendo muito, os pais de Landinho receberam de amigos um exemplar do livro Somos 6, depois Presença de Laurinho, cuja autor e mãe foram procurar em Casa Branca, São Paulo, a qual os orientou como chegar ao médium Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais. Assim fizeram e já na sexta-feira seguinte conseguiram expor a Chico o doloroso problema que o surpreendeu, ouvindo do médium que, com eles, se encontrava o espírito do médico e amigo da família Dr. Nelson de Paiva, desencarnado em 1969, dizendo que ele, que havia operado com sucesso a mãe de Landinho há 20 anos, na hora do acidente tentou salvar o garoto e seus colegas, mas nada pôde fazer porque era chegada a hora. Que ficassem tranquilos, pois o filho deles estava bem amparado no mundo espiritual. Embora mais consolados, 2 semanas depois retornaram a Uberaba quando o Sr. Wilson manteve interessante diálogo com o médium na tarde de 2 de novembro, no decorrer da primeira parte dos trabalhos públicos do Grupo Espírita da Prece, afirmando estar ali só porque 54 dias antes perderam um filho num acidente, que seu pai era espírita e falecera 2 anos antes, que o avô de sua esposa era espírita e falecera há mais de 20 anos, e que gostaria de saber se, por intermédio dos dois, poderia receber notícia do seu filho. Em seguida, o médium, cabisbaixo, afirmou: "Eu sou a Maria Duarte." "Maria Duarte?", respondeu o Sr. Wilson, não se lembrando naquele momento de sua cunhada Maria Aparecida de Oliveira Duarte, desencarnada em 1954. "Eu sou a Mariinha, uai." "Nossa Senhora!", exclamou muito surpreso o pai de Landinho, ao identificar agora a sua cunhada, chamada Mariinha, na intimidade. Afirmaria posteriormente o Sr. Wilson que quase morreu de susto ao se ver diante daquele fenômeno e do seguinte, pois daí a alguns segundos, Chico estendeu-lhe a mão dizendo: "Eu sou Antônio Duarte, como vai, mano? Você está bom?" Emocionado, o Sr. Wilson nada conseguiu responder. Quase morri outra vez, diria depois. Seu irmão, esposo de Dona Marinha, falecera em 1972, e a entidade espiritual continuou: "Eu estou aqui para falar que podem ficar despreocupados. Ele vai bem. Estamos olhando por ele." Poucos segundos após, o médium voltou a falar: "Sou o médico da família. Senhor Chico, o senhor vai me desculpar, mas na minha família não tem médico. Tenho 2 irmãos advogados, mas médico não tenho." "Você não entendeu, eu sou o médico de confiança da família. Eu sou Paiva." "Dr. Nelson?" "Eu sou Nelson Paiva. Estamos cuidando de seu filho num hospital da eternidade. Não se preocupem, ele está bem melhor." Após estas 3 comunicações mediúnicas seguidas de seres queridos em curto prazo, o pai de Landinho teve uma crise de choro e não mais pôde manter diálogo. Confessaria mais tarde: "Eu gelei."
Ele ia falar mais, mas não tive condições de ouvir. O espanto do pai de Landinho, como o nosso, certamente radica-se na sucessão de manifestações espirituais de espíritos cujos nomes e relações com a família do Sr. Wilson, Chico Xavier não tinha como saber previamente, pois Poços de Caldas não era das cidades por ele visitadas. Para completar, na segunda parte daquela mesma reunião de 2 de novembro de 1979, já à noite alta, Chico Xavier psicografou uma longa, confortadora e elucidativa carta do jovem Orlando Santos Duarte aos seus queridos pais, abordando temas e citando nomes totalmente desconhecidos do médium, provando com clareza, em pleno dia de finados, que continuava vivo, muito vivo, e com o mesmo amor no coração. Era a resposta de paz, após 54 dias de grande aflição, às sentidas súplicas endereçadas ao mais alto. Nesta carta, Landinho confessa-se ainda aturdido pelo que sucedeu, o que é facilmente compreendido pelo curto espaço de tempo entre sua desencarnação e aquele em que era psicografada a mensagem. Rememorando o acidente, diz: ainda não tomei conta do acontecido. Saímos da represa depois de algumas horas de divertimento em contato com a natureza para a volta. O escuro da noite, que se derramara de todo, ao que julgo não nos permitiu enxergar os detalhes da ponte. Os faróis estavam defeituosos, mas não havia em nós disposição de parar, imaginando que seria coisa simples numa estrada que nos era familiar. Conversávamos animadamente e não vimos que íamos cair de parafuso nas pedras que calçam as águas do Lambari. A queda foi violenta e nenhum de nós dispôs de tempo para pensar. Nem vimos contato com a água e nem sentimos dor alguma. Tudo foi um momento de freio na pedra. O que apareceu depois não foi para vermos. Afirmo que tenha sido o que experimentei. As únicas palavras que me servem para a definição aproximada do desejo de explicar é que tombei num pesadelo do qual não me demorei a sair. Tinha a ideia de que a nossa Variant teria tomado a forma de um avião despencando ribanceira abaixo ao encontro daquela muralha deitada no chão e de que tudo estava escuro em torno de nós. Lutava para acordar, mas sem recursos para isso. Queria tocar os companheiros, cuja respiração pressentia perto de mim. Entretanto, achava-me num pesadelo, e quem se vê numa situação dessas não pensa em braços sem possuí-los. Nessa condição estive até que um sono me entorpeceu a cabeça. Não mais conseguia raciocínio para comandar a mim próprio. Entreguei-me àquela força estranha que me apagava de todo. Depois foi o acordar. O sono descrito corresponde ao torpor, já explicado por Chico Xavier quando analisa o momento da morte em várias obras, sendo citado por vários espíritos que escreveram através dele. O mais impressionante, porém, é o comentário. Os faróis estavam defeituosos, pois o laudo da perícia, liberado 3 meses após o acidente e 1 mês depois da mensagem, constatou, ao desmontarem o carro, ter havido um curto-circuito queimando toda a instalação elétrica e determinado o acidente fatal.